Bom, meus amados, chegamos à última parte do nosso tema, né, sobre tentação. E o último ponto é a tentação de querer saber de tudo e ter o controle de tudo. Muitas vezes a gente quer saber, poxa, mas por que Deus não me deu isso? Ou por que Deus não faz isso? Ou por que eu tenho que renunciar a isso? Né? Deus não nos deve explicação. E a gente vê isso na situação, né, na vida de Jó. Quem mais, né, passou por algo semelhante como Jó passou? Eu acho que, não sei, mas eu acho que ninguém, né? E ainda que a nossa dor, as nossas frustrações sejam doloridas, a gente não precisa ter resposta de tudo, a gente precisa apenas obedecer e confiar no Senhor, né? Que Ele sempre vai fazer o melhor para nós, ainda que o melhor para nós seja seus nãos, né? Nãos também são Deus, assim como sim, assim como espere, mas o não também é bênção de Deus, porque os nãos de Deus nos protegem. Vamos lá, e também querer ter o controle de tudo. Quem nunca, né? Eu, na minha velha vida, assim, eu era muito angustiada porque eu queria ter o controle de toda a minha vida. Eu fazia planos, assim, e levava uma vida a bel prazer, como se eu fosse a dona da minha própria vida. Mas quando a gente conhece a Cristo e se rende ao senhorio de Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas, a gente sabe que a nossa vida já não nos pertence mais e que tudo tem que ser para a glória de Deus, né? Inclusive o controle dos nossos dias. Aí eu peguei um texto que fala sobre isso, aliás, 2 textos, né? Um deles está em Gênesis capítulo 3, que diz assim, versículo 5 ao 6, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar conhecimento, tomou o seu fruto e comeu. Olha, ela comeu. Não aconteceu nada. Comeu, né? E aí ela levou para o marido. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. E aí, a queda, né? Outra questão da gente querer controlar a nossa vida, diz lá em Mateus, no capítulo 6, né? Que o povo andava muito ansioso. E não eram os incrédulos, não. Era o povo de Deus. Eles andavam muito ansiosos com as coisas que são importantes da vida, né? Aliás, que são urgentes, que é o quanto comer, o beber e o vestir. Mas Jesus alertou aquele povo para não andar ansioso, porque essas coisas são secundárias diante de buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Aí ele fala assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, um côvado é equivalente a 45 centímetros. Então a gente não pode dar um passo a mais ou um passo a menos na nossa vida, porque Deus tem o controle dos nossos dias, inclusive o controle do dia que a gente vai morrer, né? Então quem somos nós, né, para querer controlar tudo? Claro que tem coisas que a gente precisa fazer, mas sempre sobre a direção e dependência do Senhor, tá bom? Não vai dar para resumir como vencer as tentações, mas a melhor parte vai estar no próximo vídeo. Eu acho que na parte 6, tá bom? Tchau.